a segunda metade do século XIX assistiu a um desenvolvimento e a um progresso sem precedentes na física, na química, na astronomia. O ser humano abandonou as concepções limitadas e limitantes da Idade Média e passou a investigar o livro da natureza. Descobriu assim as leis da eletricidade, do magnetismo, da astronomia, da química, e todo um mundo novo se abriu ao olhar do ser humano. Não mais a crença cega, não mais o dogma. Agora, o lema era a razão investigadora, exigente, analítica, que investigava, que observava os fenômenos e que formulava leis com um grau de complexidade cada vez maior. É claro que os espíritos que dirigem a evolução planetária, sob a égide do nosso governador espiritual, não estavam desatentos a esse surto de progresso que o orbe terreno experimentaria. No entanto, considerando as características do progresso humano, era possível constatar que, embora a intelectualidade avançasse velozmente, o homem espiritual, as concepções religiosas e a espiritualidade dos indivíduos não fora capaz de acompanhar os passos da razão. O ser humano ainda adotava concepções de Deus ultrapassadas. A religiosidade humana não era mais capaz de encarar e de enfrentar a ciência num diálogo maduro, franco e honesto. Assim, diante das nuvens de sofrimento e provação que se aproximavam do orbe terreno, era previsível que, com um grau tão pequeno de evolução espiritual, o ser humano não seria capaz de suportar os desafios que a transição planetária nos apresenta hoje. As limitações da religiosidade e da espiritualidade humana poderiam ser resumidas na grande pintura da Capela Sistina, do extraordinário Michelangelo. Deus retratado como um ancião, um homem velho, que estendia a mão, que apontava o dedo, e a criatura humana que tentava tocar um Deus que era, no fundo, uma cópia do próprio ser humano. Era essa concepção de Deus que nós trazíamos dos séculos passados de religiosidade mal conduzida e mal vivida. Acreditando-se estar em relação com esse Deus, simplesmente por observarmos rituais religiosos, famílias inteiras compareciam a templos de pedra, suntuosamente decorados, assistiam a pregações notáveis de sacerdotes e pensadores que reproduziam essa teologia ultrapassada. A religiosidade era vivida apenas, na maioria das vezes, simplesmente como um culto exterior.
um Deus antropomórfico e limitado. Um super-homem, dotado das mesmas emoções humanas e dos mesmos caprichos humanos. E como perspectiva para aqueles que eram religiosos e seguiam o bem, uma concepção tosca de céu e inferno. Um céu que mais lembra um spa, onde as pessoas repousam eternamente e indefinidamente, sem nenhuma obra a ser realizada, sem nenhum compromisso, sem nenhum potencial a ser desenvolvido. Em suma, um céu bastante monótono. Um inferno coordenado por um diabo que era o culpado de todo o mal. Saudosos tempos em que tínhamos um diabo para colocar a culpa. Responsável por toda a maldade humana, por toda a concepção e por todos os planos do mal. Essa criatura não só inspirava o mal, mas, claro, tinha uma população maior do que a do céu. Um inferno com muito fogo, com sofrimento eterno. Seres humanos que erravam por 40 e 50 anos e pagavam pela eternidade. Portanto, o juiz soberano da vida era injusto, porque aplicava uma pena infinitamente superior ao crime. Com essas concepções de céu e inferno, com esse arcabouço de religiosidade, a humanidade enfrenta a Primeira Guerra Mundial, em que assiste estarrecida um verdadeiro genocídio promovido pela tecnologia que começava a despontar. Logo em seguida, surge a Segunda Guerra Mundial, com maiores espetáculos de tecnologia. O ser humano assiste atônito à inteligência bestializada, a inteligência a serviço do mal, engenheiros notáveis, químicos notáveis, formados nas maiores universidades do planeta, contratados para construírem sofisticadas câmaras de gás, onde crianças eram friamente executadas. Armas químicas calculadas e produzidas para matarem civis. E uma morte coletiva, um sopro de morte coletiva, invade o orbe terreno. O ser humano desesperado, sem referência, não consegue lidar com a morte, com o sofrimento, com a perda dos entes queridos, com a desigualdade, com a injustiça, com o crime e com a maldade calculados. Pensando nesse cenário, em 1857, surge o Consolador prometido no orbe terreno. É porque as revelações espirituais atestam e materializam o amor de Deus pelas suas criaturas. As revelações divinas são uma imagem da pedagogia divina que se antecipa, que prevê
as necessidades e carências dos espíritos em evolução, para supri-las com um conteúdo espiritual que possa descedentá-las, que possa alimentar os seus espíritos. Surgia então o Livro dos Espíritos e com ele um conjunto de conhecimentos, de ensinos dos espíritos, frutos de fenômenos concretos, apontando para a imortalidade da alma, para a sobrevivência do espírito depois do túmulo. Descortinava-se para o ser humano todo um continente a ser explorado, o mundo espiritual. E as relações desse mundo espiritual com o mundo material. Agora era possível compreender de maneira sensata, com fundamento, que o espírito é uma das forças da natureza, assim como a matéria. E o espírito atua incessantemente em todos os fenômenos. Todos os fenômenos. E esse espírito é a grande criatura divina, dotada de inteligência, de sentimento, de valores e, sobretudo, do dom de progredir e de iluminar-se. Todavia, o Espiritismo, com a concepção da imortalidade da alma e de uma nova justiça divina, justiça que se faz no tempo silenciosamente, através dos mecanismos da reencarnação, com esse conjunto de conhecimentos, o Espiritismo foi capaz de nos colocar em condições de entender a dor sob um novo prisma. Entendemos agora que a família, o trabalho, o corpo físico, são palcos, cenários, onde nós reencontramos a obra inacabada ou mal feita do passado, para que possamos completá-la ou restaurá-la. Assim, cada criatura no mundo está reparando o passado e construindo o futuro, porque o Criador, nessa nova concepção, outorgou o livre-arbítrio, a capacidade de escolher e a potencialidade de se construir. O nosso destino é construído vagarosamente no curso dos milênios, à medida em que nós aprendemos a selecionar e a escolher. Não mais um Deus que castiga ou que pune, agora um Pai que educa, um Pai que proporciona amadurecimento espiritual e o faz permitindo-nos errar e corrigir, sofrer e ser consolado, destruir para reconstruir. E nesse conjunto de experiências, erguer a nossa própria grandeza espiritual com mérito e com dignidade. Mérito e dignidade. Não há espíritos privilegiados.
há espíritos esforçados. Não há espíritos que foram presenteados pela providência divina. Há espíritos que aprenderam a escolher e construíram com suor e lágrimas um terreno plano de felicidade, que entenderam que somente no bem comum, no respeito ao bem, nós podemos ser felizes. Era um mundo novo que se abria no campo espiritual. E a concepção de Deus, não mais um Deus antropomórfico, agora um Criador que se expressa através de um fluido cósmico. Um grande oceano de energia que envolve toda a criação. Uma criação que, na verdade, está mergulhada nesse fluido, como peixes no oceano. Um Deus que não tem mão, não tem boca, não tem forma, não tem gênero. É a inteligência suprema e é o amor supremo da criação. Soberanamente justo e bom. Providente e previdente. Onisciente. 100% presente nos mínimos detalhes da nossa existência. Um passo gigantesco na religiosidade humana. Impressionante, a ponto de o próprio Allan Kardec dizer: os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral. Moral. E mesmo sobre o mundo físico. Por que mundo moral? Porque a maior influência dos espíritos se dá nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. É na intimidade de cada um de nós que se dá a grande influência dos espíritos nas nossas vidas. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Agora era possível compreender o mundo espiritual sem mitologias, sem misticismos, sem talismãs e sem crendices. Era possível penetrar no mundo espiritual, assim como o cientista penetra no laboratório, observando e deduzindo leis. As mesmas leis que regem o mundo material, regem o mundo espiritual. E os espíritos atuam no mundo material de modo natural, sem mágica, sem rituais. Atuam como as leis da natureza. Era possível agora, a partir do Livro dos Espíritos, olhar para a espiritualidade sem ser ingênuo, investigar as questões espirituais sem ser crédulo. Não era mais necessário nenhuma indumentária, nenhuma roupa especial para dialogar com os espíritos. Nenhuma pedra, nenhum metal, nenhuma palavra mágica.
Apenas o pensamento, que é a força que nos liga ao mundo espiritual. Uma nova concepção. Kardec explica na questão 152. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Material. Por quê? Porque antes, se alguém quisesse saber algo sobre a alma, teria que compulsar os tratados teológicos ou os livros místicos. Agora, Allan Kardec penetra num salão e observa uma mesa que gira. Em seguida, uma mesa que responde perguntas. Responde perguntas. E ele indaga. Mesa, o que é você? E ela diz, eu não sou mesa. Eu sou espírito. Eu me utilizo da mesa como você se utiliza de um lápis. Mas o que é um espírito? O que é você? E são eles que respondem. Nós somos idênticos a vocês. Então quer dizer que vocês já estiveram aqui? Já tiveram um corpo? Sim! E daqui a pouco, vocês que estarão aqui. É duro ouvir isso. Não é? Imagina, você leva uma pessoa para ter um diálogo, a primeira vez com os espíritos, ele fala, daqui a pouco você está aqui. Você fala, não tão daqui a pouco, né? Vamos combinar um prazo. Somos como vocês. E o que nos admira é que, certa feita, Allan Kardec está na Revista Espírita, compareceu a um teatro como esse. Uma apresentação. Porque Kardec investigava o fenômeno. Ele não sentou num gabinete e formulou teorias, como muitos espiritualistas, que nós respeitamos, mas não estão no mesmo patamar de grandeza. Ele então compareceu a um teatro, acompanhado de um médium. O que Kardec queria investigar? Por isso que ele está falando aqui, que agora é um fato material. Ele queria investigar a influência dos espíritos na nossa vida. Então ele chegou com o médium e falou, para o médium observar. Nada melhor do que um ambiente como esse, cheio de gente, para observar. E aí apareceu um espírito e falou assim, olha, tem um espírito aqui, seu Denizar, que está dizendo que vai te ajudar na pesquisa. Sobre como que os espíritos influenciam na vida dos encarnados. E ele está dizendo para você olhar lá para cima, para aquelas duas senhoras que estão assistindo o espetáculo. Então Kardec olhou, viu que tinha duas senhoras muito atentas assistindo o espetáculo. E o espírito disse assim, eu vou tirar as duas do teatro. É interessantíssimo, né? E aí o médico começou a descrever, ele está caminhando, está indo lá para a parte VIP. Está chegando lá, chegou perto das duas. Aí o espírito cochichou no ouvido de uma delas. Ela parou de prestar atenção no espetáculo e conversou uma coisa com a outra. Daí 1 minuto as duas levantam e saem do teatro. E o que o espírito fez? O médico falou assim, ele está de lado mandando um tchauzinho para o senhor. Então, através da observação, Kardec foi construindo um conjunto de ensinos que ampliam
a nossa compreensão da vida. A nossa compreensão da vida. Ele irá dizer também, na questão 222, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Realmente, Pitágoras já falava da reencarnação. Aí olha o que o Kardec escreve. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Eu vou ler de novo. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Lembrando que Kardec usa o adjetivo espírita não como movimento espírita. É doutrina dos espíritos ou doutrina espírita. Doutrina como ensino. Então é ensino dos espíritos ou ensino espírita. O ensino espírita não é um ensino de palestrante e de pessoas que são espíritas. É o ensino dos espíritos. Ele falou, isso nunca foi moderno. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Não há uma civilização, nenhuma comunidade humana que não tenha tido contato com o Espiritismo. Porque nós temos um hábito de imaginar Espiritismo apenas como a obra codificada por Allan Kardec. A obra codificada por Allan Kardec é o ápice da organização do ensino dos espíritos. Jamais na história humana os ensinos dos espíritos foram organizados de maneira tão brilhante como nessas obras. Mas os conhecimentos ali presentes são da humanidade. Então, meus irmãos, o Espiritismo é da humanidade, ele não é dos espíritas. Os espíritas são guardiões da chama. A eles cabe a responsabilidade de preservar a pureza e de garantir a divulgação e o ensino. Mas eles não são os donos do Espiritismo. Mediunidade já existiu desde os primórdios. Até na idade das cavernas tinha mediunidade. É porque não tem registro da história. Mas se nós pudéssemos acessar, você ia encontrar um homem primata no meio da floresta, tendo uma intuição e obtendo uma boa caça com o uso da mediunidade. E eu digo uma coisa, todos aqui nesse auditório, todos aqui terão contato ostensivo com os espíritos. Já combinei com o amigo Miguel Sardani. Todos, não precisam ter medo. Todos aqui vão desenvolver clarividência. Todos aqui vão ver os espíritos com nitidez. Todos aqui vão ter clareaudiência, vão ouvir os espíritos com a máxima nitidez. Vão produzir materialização, vão tocar em espíritos. Assim que você desencarnar. Assim que você desencarnar, você vai ver espírito. Eu garanto. Você vai ouvir espírito, vai tocar em espírito. Então, quem quiser essa mediunidade ostensiva,
Nós já estamos com a lista aqui de quem serão os primeiros. Nós nos esquecemos disso. E às vezes nós criamos uma aura espetacular. Olha, fulano vê espírito. Você também vai ver, sim, você desencarnar. Olha, você não vai nem sair do corpo direito, já vai começar a ver espírito. É tão curioso, porque a gente que visita CTIs, quando você está desencarnando, você já começa a ver espírito. A pessoa fala assim, olha, o tio fulano de tal está aqui. Quando isso começa a acontecer, papai esteve aqui. Não é assim? Já está ali na transição da morte, você já começa a ver. Ver, ouvir, conversar. Por quê? Por que então acreditar que mediunidade é uma coisa que surgiu em 1857? Por que acreditar que mediunidade só ocorre no movimento espírita? Gente, o lugar que mais tem mediunidade é no movimento evangélico. Tem médiuns extraordinários. Se nós fôssemos fazer uma lista aqui dos médiuns católicos, alguns que se tornaram santos, médiuns de efeito físico, na igreja. Na igreja. Porque tem uma outra forma de se desenvolver também mediunidade. Orando e fazendo caridade. Então a pessoa às vezes fica ali no convento, ela ora muito, faz muita caridade, daqui a pouco está vendo espírito, conversando com o espírito. Porque esse é um fenômeno natural. É um fenômeno natural. A bênção do Espiritismo é que ele nos dá uma explicação mais completa. Explicar não é criar o fenômeno. É isso que Kardec está dizendo. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Ele estava reconhecendo que o fenômeno é da natureza. É um fenômeno da natureza. Que agora podia ser explicado. E ele vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 1, ele vai dizer assim, o Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade. Toda parte na antiguidade. E nas diferentes épocas da humanidade. Aqui ele está compreendendo o Espiritismo como o conjunto de fenômenos do mundo espiritual, e não o espiritismo como um movimento religioso. Espiritismo como um conjunto de fenômenos naturais. Esse. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. Esse conjunto de ensinos, agora, é um farol que ilumina a história da humanidade. Somos capazes de compreender aquilo que os nossos ancestrais não compreenderam. Não compreenderam. Quem aqui não veio do interior e não presenciou vários fenômenos que não era capaz de explicar? E agora, com as luzes desses ensinos, consegue compreender e entender que eles são naturais. No entanto, o maior impacto e a maior contribuição do Espiritismo
para o ser humano. E eu digo ser humano. Ser humano. Um indivíduo dotado de razão e de sentimento. A maior contribuição do Espiritismo é no campo das consolações que ele proporciona. Por quê? Porque nesse aspecto, o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Ele reflete com sabedoria para a atualidade do mundo o sol da imortalidade que é o Evangelho. E nesse momento presente, em que a humanidade inteira parece mergulhada num abismo, na total relativização de todos os valores, esse conjunto de ensinos será o farol que irá garantir a salvaguarda da civilização humana. Não temos a menor dúvida. E vou dizer por quê. O grande desafio da filosofia. Você pode passar 70 anos mergulhados na reflexão filosófica. Você pode passar 90 anos em um laboratório, em uma universidade, aprimorando seus conhecimentos e seu saber científico. Pode se dedicar por 100 anos à política, à economia, a todos os setores humanos. Mas existe um fato desafiador na história de um ser humano, que eu tomo aqui emprestado a poesia de um conterrâneo meu, Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E a pedra no meio do caminho do ser humano se chama sofrimento. Sofrimento. O sofrimento muda todos os cenários. Às vezes você encontra um filósofo, alguém que dedicou 70 anos à filosofia e que junto com a inteligência e com a argúcia desenvolveu também uma alta dose de arrogância e de repente tinha uma pedra no meio do caminho. Ele encontra com a dor. A dor que vem vestida na perda de um filho ou de uma filha. A dor que às vezes vem na perda de um coração amado. A dor que representa um revés financeiro, uma doença, um problema na família, a dor, o sofrimento. Mas eu não digo daquele sofrimento que é fruto da estupidez, porque esse a gente entende. Esse você entende. Você sofre e fala, meu Deus, como que eu fui estúpido? Por que eu fiz isso? Esse é compreensível. É compreensível. O maior desafio da dor é a explicação. É quando você passa por uma dor que não tem explicação. Você olha para o que fez e diz, meu Deus, eu não fiz nada para causar isso. Nada. Eu não fui imprudente. Eu não fui tolo. Eu não cometi erro. Eu não causei.
E essa dor veio gratuitamente. E essa dor se apossou da minha vida, sorrateira. Entrou sem ser convidada. Hospedou-se e teima em orar e não ir embora. Nessa hora, a filosofia fica muda. Fica muda. A ciência sai da sala. Porque a ciência é mais orgulhosa. Sai da sala. Muda de assunto. Muda de assunto. A maior causa do ateísmo no mundo. Os mais brilhantes ateus, e tem muitos, hein? E tem muitos. Temos muitos. Os mais brilhantes ateus são seres humanos que encontraram uma baita pedra no meio do caminho. Eles simplesmente dizem: eu não compreendo por que a dor, por que o sofrimento, por que sofremos, por que uma criança de 2 anos de idade tem que morrer com leucemia? Por que um assaltante entra numa casa, rouba tudo? Isso aconteceu na minha comarca. Rouba tudo, sai, volta, e não contente ter levado tudo, dá um tiro na mãe e na criança, que estavam encolhidas num canto do cômodo. Por quê? Por que as pessoas justas, honestas e boas sofrem? Por quê? Você faz tudo certo e uma alta dose de dor e sofrimento invade a sua vida ou a vida dos que você ama. Por que você ama com toda a intensidade e entrega todo o seu coração ao amor? Entrega tudo e o ser amado vai embora. A dor. É nesse terreno que o aspecto consolador do Espiritismo se mostra com toda a sua força. E hoje eu sou obrigado a dizer, depois de 35 anos de Espiritismo, que é necessário sofrer pelo menos um pouquinho para compreender o Espiritismo. Nós costumamos estacionar nos elementos superficiais do Espiritismo, até que a campainha toca. O interfone, e quando você atende, é a dor. E ela vem com mala e tudo. Vem de mudança. E nem pede para entrar. Parece até que ela tem a chave da porta. Porque às vezes você chega, ela já está hospedada. Nem te avisou. Nessa hora,
você começa a fazer um mergulho mais profundo nos elementos essenciais do Espiritismo. Nos elementos essenciais. Que eu gostaria de tentar reproduzir em palavras aquilo que não pode ser dito com palavras. O primeiro elemento de consolação do Espiritismo nesse momento de dor intensa na sua vida, os momentos mais tormentosos da sua existência, você sentirá uma presença indefinível ao seu lado e dentro de você. Eu não sou capaz de descrever isso com palavras, apenas com sentimento. É uma espécie de calor. Você quase consegue ouvir palavras. É a presença divina no fluido cósmico que te cerca. É Deus se fazendo presente no momento mais tormentoso pelo qual você passa. Essa experiência é indescritível, ela é individual e intransferível. Ela não está nos livros, ela está na vida. Você sente a presença divina e a providência divina. E junto com a presença, o mais alto grau de perplexidade. Perplexidade. Porque as experiências mais profundas de religiosidade e espiritualidade que você vai viver, você não vai entender nada. 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 É como entregar o volante. Simplesmente não tem mais volante na sua frente. Você fala, quem está conduzindo isso? Quem está conduzindo? A par dessa presença, nos momentos mais intensos de dor, você irá viver e experimentar uma sensação indefinível. A sensação de que você é indestrutível. Por quê? Porque podem esmagar o seu corpo. Seu espírito permanece de pé. Mais vivo. Mais vivo do que nunca. Nesses momentos intensos de dor, seu espírito acorda, porque infelizmente a maioria dos encarnados está dormindo. Então, sentindo essa presença indefinível e incompreensível, sentindo que o comando da sua vida foi tomado e sentindo que você é imortal e indestrutível, você passa a viver
no limite. Aí, nessa hora, você irá provar o doce mel da consolação. Da consolação. O que nos faz lembrar aquela cena de Francisco de Assis, que havia saído em viagem com um companheiro da sua comunidade e enfrentou uma grande nevasca. Ele se dirigia a um mosteiro onde os dois seriam recebidos por uma outra organização. Depois de horas enfrentando a nevasca, o corpo já frio, fome, sede, cansaço, seu companheiro bate naquele portão gigantesco. Alguém abre a janelinha da porta e pergunta: quem é? Ele: é Francisco de Assis e eu. A pessoa olha e fala: que Francisco de Assis o quê? E fecha. O companheiro de Francisco de Assis entra em desespero. Fala: mas vamos morrer. Começa a chorar. E olha para Francisco de Assis. E Francisco de Assis está pulando e cantando. É aquela hora que você fala assim: gente, mas esse pessoal da religião é muito doido, né? Está alegre. Então seu companheiro fala: mas pai Francisco, o senhor está feliz por quê? Me explica. O senhor já está vendo o outro lado. Já estão esperando a gente. Não é? Ele fala: não, meu filho. A vida inteira eu esperei por esse momento. A vida inteira eu esperei por esse momento. Mas que momento, pai Francisco? Momento de pular de lá? Não. Não. Eu esperei por esse momento no qual não há nenhum ser humano capaz de intervir em nosso favor. O momento em que você olha para o lado e não há ninguém que possa te ajudar. Não há ninguém que possa fazer algo. Há muitos querendo, mas não tem como. Eles não têm recursos. E conclui Francisco de Assis: nessa hora, meu filho, você está 100% nas mãos de Deus. E eu cheguei nesse momento. Agora eu estou 100% nas mãos dele. Mais ou menos convencido. Mais ou menos. Acho que o companheiro dele, pessoal, nós vamos morrer mesmo. A porta se abre. Se abre. E o superior da instituição, que aguardava Francisco de Assis, e viu a narrativa do outro, dizendo que fechou a porta, falou: mas como é que você fez isso? É Francisco, você deixou ele lá de fora. Abriu a porta e pediu para os dois entrarem. Então, nesses momentos decisivos da nossa encarnação, você irá compreender a presença divina, a imortalidade da alma e a grande lição,
o sofrimento é produto perecível. Ele tem data para acabar. Ele tem data para acabar. Eu estava certa vez na reunião mediúnica, cabisbaixo, porque estava debaixo de uma tempestade, quase igual a essa que eu contei aqui. Daquela que você não tem força nem para falar, nem para erguer a cabeça. Eu tenho uma amiga em Minas Gerais que define: é quando Deus te coloca num triturador de orgulho. Moedor de orgulho. Você fica humilde. Eu nunca fiquei tão humilde na minha vida. Humilde. Cabisbaixo. Pela primeira vez, uma médium visitou a nossa casa espírita, a nossa reunião de quarta-feira. E hoje ela acaba participando da reunião, é médium frequente da nossa reunião. Não me conhecia de público, mas não conhecia nada da minha vida pessoal, nada. Acabou a reunião, e ela veio assim, meio acanhada, e falou assim: olha, eu queria te dizer uma coisa, mas você não me interpreta mal, eu nem te conheço, mas é que os espíritos deram um recado. Eu falei: fala. Deram um recado, fala. Eles pediram para te dizer que todo sofrimento tem data para acabar. Tem data para acabar. Nesse dia, eu pude sentir a extraordinária força consoladora do Espiritismo. Não mais pelas luzes da razão, agora pelo calor do sentimento. Pela certeza que invade o nosso espírito. A certeza que invade e que nos diz da realidade de tudo que temos aprendido. E eu aguardei o tempo e a obra da dor. Porque ela tem um propósito. O tempo passou, o sofrimento também, vieram outros. Porque, como diz Emmanuel, superado um problema, espere outro. É assim, todos vivemos com lições e problemas. Pelas próprias tendências saberás porque sofres. É assim. Comparecia a um lugar que não posso dizer. E através de um médium que nem conhece espiritismo. É bonito isso. Porque ele não sabia explicar o que ele produzia. Eu sabia explicar, mas não sabia produzir. Eu não era capaz de produzir o fenômeno, mas era capaz de explicar. Ele era capaz de produzir, mas não era capaz de explicar. Então eu falei: vamos fazer o seguinte, você produz e eu explico. É simples. E nesse dia, o Espírito se materializou.
E nessa hora eu pedi para ele: toca em mim, porque eu sou Tomé, de torcida organizada. E ele me deu um baita de um puxão na orelha. Puxou mesmo. E depois passou a mão nos meus lábios. Nesse momento, quando acabou, eu não posso dizer que fiquei entusiasmado nem surpreso, porque quem estuda seriamente o Espiritismo não pode ficar surpreso com isso. Mas nesse dia, eu fiz uma prece e agradeci a Deus, porque eu compreendi o que é ser imortal. Imortal. Ser imortal. E a partir de lá, tenho me esforçado para viver como um imortal. Viver como alguém que vai viver para sempre. Cumprindo a frase de Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo compreendido, mas sobretudo bem sentido, sentimento, é capaz de transformar o indivíduo e transformar toda a sociedade. Um novo mundo de hábitos, de costumes decorrerão dessa certeza. Os problemas vão embora? Não, parece que eles ficam maiores, porque agora você está mais preparado. As dificuldades vão embora? Não, por quê? Seria estranho um aluno esperar que a escola eliminasse as provas. Nós estamos em aprendizado, longe ainda da assimilação completa. Teremos que passar por muitas provas. Nosso passado não é um passado assim, muito bento. Portanto, teremos que operar renovações e reparações necessárias. Muita gente sofreu por nossa responsabilidade. É natural que agora nós tenhamos que reconstruir, refazer, recompor. Mas tudo muda quando você passa a compreender um Deus que não tem forma humana, que está permanentemente presente. Quando você passa a se compreender como alguém indestrutível e imortal. Nessa hora, você também irá compreender que não há mensagem mais sublime que a de Jesus. Que não há estilo de vida mais sábio, mais eficaz do que aquele que o Cristo nos ensinou. Nesse dia, Jesus vai mudar aos seus olhos. Ele deixará de ser simplesmente um símbolo religioso e vai se transformar no seu irmão mais velho. Irmão amoroso, que guia e conduz
nossa vida nas mais duras e desafiadoras experiências. Meus amigos do ABC Paulista, de todas as regiões, é esse mel do Espiritismo que eu espero que caia na sua boca. É esse gosto que eu quero que você preserve. Porque o Espiritismo já salvou minha vida várias vezes. E vai salvar a sua também. Muito obrigado.